Na paz do Senhor, amém? Eu já dividi a mensagem em dois momentos, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu comecei a estudar, hoje à tarde, engraçado que o Adilson, ele almoçou conosco e eu nem comentei que eu iria ministrar a palavra hoje à noite. E ele começou já a colocar aqui algumas coisas que nós anotamos, né? Pensamos em falar. Amém? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí dessa primeira parte. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo. Eu também tenho que ter cuidado com a minha voz, porque eu vim de uma semana com um resfriado, então... 2 Timóteo, no capítulo 4. Mas eu amo a palavra de Deus, irmãos, e eu não posso deixar de abençoar a sua vida por meio dessa palavra. Amém? Se você pudesse colocar em pé mais uma vez. 2 Timóteo, no capítulo 4. Eu iria ler do 9 ao 13. Mas como eu vou dividir aí parte 1 e parte 2, eu vou ler do 13... Não, do 9, capítulo 4, do 9 até o versículo 10. 9 e 10 apenas. Amém? Esses dois versículos. Recomendações finais. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Acabei lendo até o 11, não é? E Tito para a Dalmácia. Até o 10 mesmo, né? Que eu estou sem os óculos. Fecha seus olhos. Senhor, a sua palavra já é rica e abençoada. A sua palavra, ela tem um poder maior do que qualquer outra palavra e qualquer outro discurso, qualquer lei desse mundo, Pai. A sua palavra, ela é poderosa e ela só acrescenta, Pai, a vida daquele que crê. E por isso, Senhor, nós pedimos a revelação dela mais e mais à vida do seu servo. Senhor, toma a vida de cada um dos teus filhos aqui presente. Que toda falácia desse mundo seja calada nesta noite. Todo comentário contrário, todo discurso humano seja cancelado no nome de Jesus. E que a voz do teu Espírito, ela ecoe nesse lugar. Que a voz do teu Espírito, ela possa encontrar um espaço nos corações de cada homem, de cada mulher aqui presente. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, nós lemos 2 versículos, mas 2 grandes verdades para a minha vida e para a sua vida. Esse texto, ele começa a relatar, o texto que nós acabamos de ler, ele começa a retratar a vida do apóstolo Paulo. E todo mundo sabe um pouquinho aqui quem foi Paulo, a trajetória de Paulo. Paulo antes de ser cristão e Paulo convertido. Todo mundo sabe um pouquinho que Paulo parou na prisão, mas não é sobre isto que eu pretendo falar nesta noite. Esse texto, ele vai falar um pouquinho, ele vai retratar um pedido emocionante de Paulo a Timóteo, ao seu filho Timóteo, ao seu filho da fé, que foi Timóteo. E ao ler esse texto, eu comecei a fazer algumas pesquisas, e a gente vê que Paulo, ele estava um pouco triste por estar
sozinho. E eu acredito que ninguém, em nenhuma circunstância da vida, seja no momento de bonança, seja no momento de dificuldade, goste de ficar sozinho. Sempre tem aquele sentimento de solidão. Esses dias mesmo eu ouvia uma senhora falando sobre a ausência do marido, que já se foi, e dos filhos por morarem longe, e ela falou que às vezes bate a solidão. Ela conversava com uma outra pessoa, e o término do discurso daquela mulher dizia assim: mas graças a Deus que eu tenho o Senhor na minha vida, que supre esta minha carência. E a fala dessa senhora me fez lembrar o texto de Paulo aqui. Porque Paulo, ele estava também no momento de solidão, no momento em que ele se sentia sozinho. E naquela ocasião, Paulo, ao se sentir sozinho, é muito comum, é muito natural, que quando você tem um amigo, quando você tem uma pessoa para fazer companhia naquela situação, que você chame alguém, que você ligue para alguém. Naquela época eram através das cartas. E Paulo chama a Timóteo e apresenta a Timóteo aquela ocasião, apresenta ao seu filho da fé como ele estava. Então, o primeiro ponto, a gente já sabe que Paulo se sentia sozinho. E Paulo havia comparecido ao tribunal. E ele diz, tá? Se você fizer a leitura das cartas de Paulo, ele diz que não teria alguém que pudesse estar com ele, senão o Senhor, num momento muito difícil de sua vida. E ele diz que naquele momento onde ele pensou que estava sozinho, ele pôde ter a companhia do Senhor. Ele pôde ter a cobertura do Senhor. Mas ele está dizendo assim a Timóteo: só que, Timóteo, eu passei por alguns momentos onde eu estive sozinho. E vai ter uma outra ocasião, vai haver uma outra situação onde eu vou ter que comparecer a este tribunal. E assim, colocando aqui as minhas palavras, Paulo estava dizendo a Timóteo assim: eu não gostaria de estar sozinho nesse dia. Eu gostaria de ter a sua companhia, ou a companhia dos obreiros, dos homens que andavam com Paulo naquele momento. Por que não dizer dos meus amigos da fé? E ali, queridos, Paulo começa a relatar isso para Timóteo. Por quê? Porque uma pessoa sozinha, e quando ela pede a companhia de alguém que pudesse acompanhar em determinadas situações, é como Paulo estivesse dizendo assim: eu gostaria de ter alguém para me proteger, eu gostaria de ter alguém para me apoiar, eu gostaria de ter alguém para me ajudar, caso eu precise de uma defesa, caso eu precise de um apoio. Então, é como eu dissesse assim: eu posso contar com vocês, meus amigos. E Paulo estava externando todo esse vazio, toda esta situação a Timóteo. Entretanto, queridos, quando a gente começa a ver aqui que Paulo faz esse pedido a Timóteo, ele mergulha, e eu consigo ver aqui, em uma justificativa do porquê um homem como Paulo, rodeado de muitos obreiros, rodeado de muitos amigos, estivera sozinho em um momento de sua vida. Que coisa estranha, não é? Que paradoxo é esse, Rodrigo? Um homem que a gente sabe pela sua história
que sempre tinha alguém com ele, sempre estava acompanhado dele, mas num momento desse, ele estava sozinho. Puxa, Rodrigo, isso parece um pouquinho comigo em alguns momentos. Há momentos que eu estou com muita gente ao meu lado. Há momentos que eu sento à mesa e tem várias pessoas comigo. Há momentos que eu só mando um zap e todo mundo aparece mandando uma respostinha para mim. Mas há momentos que o silêncio é profundo. Há momentos que eu não tenho ninguém. E Paulo começa a apresentar tudo isso, irmãos. E eu comecei a pensar aqui na justificativa do porquê um homem como Paulo estava sozinho naquele momento. E onde cada obreiro tinha tomado o quê? Um caminho. Neste rápido aqui, eu coloquei neste relato rápido, conciso de Paulo, coerente de Paulo, nós vamos observar que a vida em Deus nos propõe caminhos. Você sabia que a minha vida, a sua vida, a vida de Paulo, a vida de Timóteo, a vida dos seus obreiros, a vida em Deus nos propõe caminhos? Na verdade, amados, todos nós caminhamos para algum lugar. Talvez você diga assim para mim: Rodrigo, eu não caminho a lugar nenhum. Eu decidi a não sair do lugar. Mas eu acho que, por sinal, isso não é tão bom. Sempre estamos caminhando para algum lugar. Sempre vamos a algum lugar. Então, esses obreiros que Paulo dá sobre as saídas e partidas, ele vai falar de um que me chamou muito a atenção, que até então eu ainda não tinha lido e observado um pouquinho sobre ele. Demas. Não é Demo não, tá? Demas. E ele vai falar um pouquinho sobre Demas. Quem é Demas? Quem foi Demas? Um obreiro que acompanha Paulo desde muito tempo. E Paulo faz um relato sobre ele quando escreve a Filemão. Preste atenção aqui comigo. Paulo fala sobre Demos, tá? Demos, quando ele faz um relato, quando ele escreve em Filemão, no capítulo 1, no versículo 24, ele vai dizer: Demas, meu cooperador amado. Se você olhar aí na sua Bíblia, Filemão, no versículo 24, Paulo vai dizer assim: Demas, meu cooperador amado. Que palavra bonita, não é? Cooperador amado. A referência que Paulo tem desse obreiro é de um homem o quê? Cooperador, e que ele é amado. E um homem cooperador, nos tempos de Paulo, era o cooperador. O homem, nos tempos de Paulo, cooperador, era alguém digno, era alguém importante, era alguém de fidelidade, era alguém que Paulo pudesse o quê? Contar, ou até mesmo substituí-lo em uma ocasião, em alguma situação onde ele não pudesse estar presente. E ele fala assim: Demos, tá? O cooperador amado. E talvez hoje o cooperador, ele não tenha tanto significado como nos tempos de Paulo. O cooperador, aquele que vai o quê? Cooperar. É aquele que vai o quê? Ajudar. É aquele que vai poder me substituir em algum momento. E aí eu comecei a pensar assim: puxa, alguém
poder chamar o outro para substituir e falar a Timóteo assim, e começar a falar, Demos, o meu cooperador amado. Provavelmente, na mente de Paulo, naquela hora, ele estava dizendo assim, com Demos eu posso contar. Demos é o meu cooperador amado. Pense comigo assim, amanhã é segunda-feira, eu não sei qual é o papel, qual é o ofício que você exerce dentro do seu trabalho. Mas talvez por alguma ocasião, por alguma situação que vier acontecer no meio da estrada, em nome de Jesus não vai acontecer nada, tá? Mas um engarrafamento, alguma coisa assim, que te impossibilite de chegar àquele horário combinado. Uma secretária, por exemplo, como foi um tempo atrás aí a pastora Márcia. E você não pudesse chegar, automaticamente você vai pensar assim, eu tenho alguém que possa me substituir dentro desse horário. Puxa, eu vou ligar para fulano, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa eu vou fazer algum recurso para que essa pessoa possa me assistir, para que essa pessoa possa me responder na minha ausência. E Paulo provavelmente tenha pensado assim. E para substituir Paulo, gente, não era para ser qualquer pessoa, não. Teria de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, teria de ser uma pessoa com virtudes, teria de ser uma pessoa com qualidade. E ali, uma pessoa, alguém que fosse o quê? Qualificado, alguém que pudesse cooperar. E a segunda referência, vamos passar um pouquinho aí, na segunda referência aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, a referência desse homem, Demas, não é mais a primeira referência que tivemos em Filemão. A primeira referência que Demas era um homem o quê? Um cooperador amado. Aos Colossenses 4, versículo 14, a sua Bíblia aí, ó, Colossenses antecede o quê? A Filemão. Colossenses está antes de Filemão, mas na ordem cronológica é escrito um ano depois. Eu fiz uma pesquisa, na ordem cronológica, esse texto foi escrito um ano depois. Então, em 62, Paulo chama Demas de quê? Cooperador amado. Aqui, em Colossenses 4,14, ele diz assim, saúdo a Demas. Caramba! Mudou o discurso. No primeiro momento, Demas era vamos lá, acompanhe comigo, um cooperador amado. No segundo momento, é como ele estivesse dizendo assim, meus cumprimentos, saúdo a Demas. Mudou. Passou-se um tempo e ele apenas o quê? Saúda. Olha agora, pense um pouquinho aqui comigo. Um ano atrás, o homem que era cooperador, um ano depois, ele não coopera mais. Olha aí, querido, o que Deus deseja falar para a gente nesta noite. Ele não coopera mais. Ele está um ano depois, mas ele não coopera mais. Ele vem, ele senta, mas não coopera mais. Ele está, mas não acrescenta mais. Ele está, mas ele não vê mais. Ele está, mas ele não ouve mais. Ele está, mas ele não ajoelha mais. Ele está, mas ele não fica mais de mãos dadas. Tem gente que não parou, mas está caminhando para parar. Tem gente que não desviou, mas está caminhando para desviar. Por quê?
Porque quando eu decido não cooperar mais, se eu decido não cooperar mais, falta um pouquinho para amar o presente século. E o texto que a gente leu, lá em 2 Timóteo, a gente precisa voltar. Se você está entendendo comigo? Amém? Ele diz assim: Demas, amando este mundo, ele me abraçou, e é isso que está aí? Ele o quê? Abandonou. Você está entendendo? Ele está, mas não coopera mais. Por quê? Porque falta um pouquinho para ele amar o presente século. Falta um pouquinho para ele o quê? Abandonar Paulo. Faltava um pouquinho para ele abandonar Paulo. E eu tenho uma palavra para você nessa noite, meu irmão. Quem deixou de cooperar, volte ao tempo. Quem deixou de cooperar, volte a ser quem você era no reino de Deus. Quem deixou de fazer, volte. São 27 anos. Quem era você há 13 anos atrás, quando entrou aqui, e quem você é hoje? Ainda o cooperador, ou você tem deixado de cooperar? Pense um pouquinho, se a sua atitude tem sido uma atitude de Demas, cooperador amado, e não coopera mais. Ele está, mas não vem mais. Ele está, mas não dizima mais. Ele está, mas não vem ao culto do ensino como vinha antes. Ele está, mas não quer lecionar mais. É o último a chegar e às vezes é o primeiro a sair. Alguma coisa está acontecendo com Demas, pastora Gisela. E Deus começou a falar isso muito forte ao meu coração nesta tarde. Alguma coisa está acontecendo com Demas. No ano 61, Demas era o cooperador amado de Paulo. Em 62, ele está, mas não coopera mais. Em 63, Demas, tendo amado o presente século, ele abandona Paulo. Tendo amado o presente século, ele abandona Paulo. E vai para onde? Para Tessalônica. Está vendo, meu irmão? Ele abandona e vai para Tessalônica. Vem aí as férias. Preste um pouquinho atenção. Dê um pouquinho também a Deus. É claro que a gente precisa descansar, todo mundo precisa, eu preciso, vocês precisam. Mas vê o lugar para onde você vai. Vê se vai haver ali um lugar para ter um altar levantado a Deus. Vê se vai haver ali um momento para um devocional com Deus. Está vendo onde essa decisão de Demas o levou? Para Tessalônica. E ele deixa de cooperar. E deixar Paulo, eu vejo, pastor Jorge, que não é um pecado, mas deixar Paulo naquele momento, meu irmão, é como fosse um desperdício. Porque Paulo era um homem, era um líder espiritual, era um homem espiritual, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de um conhecimento, era um homem de verdade, era um homem de poder naquela época. E pense comigo, talvez deixar o seu líder não é um desperdício.
deixar alguém que você entende que é espiritual para você, que tem uma palavra de comando para você, casa de oração. Será que nós não temos atitudes de Demos em alguns momentos, ao abandonarmos aquilo que nós iniciamos? Aleluia. E Demos deve ter enjoado daquela vidinha de Paulo, aquela vida de jejum, aquela vida de oração, aquela vida de adoração, aquela vida de testemunho, aquela vida de ensinamento. É como Demos estivesse dizendo assim, sabe, Marmo, não dá mais, Rodrigo, não vale a pena mais, eu encerro aqui. E essa fragilidade, muitas vezes a gente vai encontrar alguma voz no meio desse caminho. E Demas ouviu uma voz, que diz assim para ele: olha, você largou Paulo, tem uma cidade pertinho ali para você ir, tem Tessalônica para você ir. E eu quero falar aqui um pouquinho só sobre Tessalônica para você. Tessalônica era uma cidade, meu irmão, do mundo antigo, que não havia governo em Tessalônica, não havia prefeitura em Tessalônica. Os cidadãos viviam soltos, não tinham ninguém para dizer, pastora Gisela, sim ou não. Ou seja, em Tessalônica, Sandro, não havia leis. Em Tessalônica tudo era muito permissível. E todos eram cidadãos de sua própria vida. E talvez você vai dizer para mim assim: Rodrigo, afinal de contas, é tão chato ter alguém dizendo assim para mim, dizendo assim para você: você precisa chegar às 7 horas em ponto na firma. Você vai ter que sair daqui às 18 horas. Você não pode ficar ao telefone na hora que está trabalhando. Provavelmente seja chato. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que é preciso obedecer, que é melhor do que sacrificar. A Bíblia vai dizer para mim e para você que o nosso caminho é estreito e é o caminho de quê? Da obediência. Mas, meu amado, este homem, Demas, ele vai para um lugar onde ele senta, e aí eu fiz aqui umas brincadeiras, onde ele senta e o pastor nem sabe quem ele é. Demas decide ir para um lugar onde ele não tem mais nenhum líder, onde ele não vai ter nenhum governo sobre ele. E quem não quer ser assim? Quem não quer levar uma vida assim? E Demas tem uma vocação. E o nome Demas significa governo do povo. Olha que coisa espiritual, irmãos. Tessalônica não tem o governo. E ele vai para Tessalônica. E Demos significa governo do povo. Há uma herança espiritual sobre a vida desse homem. Governo, aleluia, governo do povo. E esse homem tinha o quê, Rodrigo? Uma vocação para liderar. Com o tempo, provavelmente ele se tornaria o quê? Um líder. E Demas vai para um lugar onde não tem liderança, onde a figura de um líder não existe. Preste atenção, Satanás é estrategista. Ele é estrategista. Ele pega um líder e leva para um lugar onde não tem liderança, onde não tem governo. Satanás é especialista em fazer isso com crentes. E a igreja, ela está vivendo os últimos dias aqui na terra, irmão. A gente tem falado isso é muito sério. Jesus Cristo está voltando.
a trombeta vai soar daqui uns dias. Jesus Cristo está voltando. O rei está voltando. E ele vai te chamar, meu irmão. Mas o inimigo, ele é estrategista. E Deus, ele semeou na vida de Demos. E Satanás, como é estrategista, ele quer tirar essa semente que Demos tinha, essas condições, essa capacidade para frutificar. Hoje o inimigo quer tirar um adorador e colocar num lugar onde não tem adoração. Ele quer tirar um intercessor e colocar num lugar onde as pessoas não dão tal valor na intercessão. Ele quer tirar um profeta para que silencie a voz desse profeta. Ele quer tirar um pregador, onde não se dá mais o espaço para a ministração da palavra. Então, o inimigo, ele é estrategista. Meu irmão, eu quero te convidar nessa noite a ter uma mudança, a ter um pensamento diferente, porque eu comecei a olhar esse texto e comecei a olhar para a minha vida. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer mais. Eu preciso adorar mais. E esse homem está ali. E ele começa, e Satanás deseja colocar a igreja em um lugar onde a vinha não produza. E o que Deus tem para você nessa noite? O que Deus tem para mim nessa noite? O que Deus tem para a sua família nessa noite? Que você produza. Profetas não vão morrer sem profetizar. Adoradores não vão morrer sem adorar. Intercessores não vão morrer sem interceder. Pastores não vão morrer sem pastorear. Aleluia! Glória a Deus, sem apacentar. Mestres não vão morrer sem antes ensinar, meu irmão. Volte. Se você abandonou, hoje é um momento muito lindo, talvez bem propício para esta reflexão, o momento de Santa Ceia. Mas não é só nesse momento que você precisa lembrar do sacrifício da cruz, aquilo que Ele fez por mim, fez por você. E eu quero entregar essa palavra para você, fechando nesta noite. Não abandone o teu Paulo. Não abandone a tua pastora. Não abandone o teu líder. Não abandone a sua igreja. Não tenha atitude de Demos. Não tenha, meu irmão. Demos amou o presente século e foi para Tessalônica. Ele amou o presente século e foi para Tessalônica. Crescente também não está comigo. Ele foi para Galácia, o texto que a gente leu. Ele abandonou Paulo, mas é porque ele tem uma missão em Galácia. E preste atenção aqui. Os nomes na Bíblia, em alguns momentos, eles são bem interessantes. Crescente. Lembra o quê? Aquilo que cresce. Quem tem crescido aqui nessa noite? Quem tem crescido? Aleluia. Crescente, ele abandonou Paulo, mas diferente de Demos. Ele abandonou porque ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão a ser cumprida. E Crescente foi para esse lugar. Aleluia. Agora o homem está crescendo, ele sai na companhia de Paulo, porque ele está crescendo. E aí a gente imagina uma pessoa crescendo, buscando o quê? Um lugar maior. Pense em alguma coisa aí que esteja crescendo. Pense num bolo, você coloca ali um monte de coisa ali naquela como é, pastor? Na massa, não é? Você está com a massa e coloca num tabuleiro. Não é? Coloca o fermento e o tabuleiro é pequenininho. O que vai acontecer ali? Vai pular, não é? Vai espalhar, não é? Vai sujar o forno todo, não é? A gente pensa muitas vezes naquilo que está crescendo num lugar o quê? Maior.
e Galácia era a Ásia Menor. E eu quero que você fique em pé. E a gente vai continuar em um outro momento. Galácia era a Ásia Menor. Nem sempre aquilo que está crescendo precisa de lugares maiores. Aleluia! Você precisa crescer aqui. Você precisa crescer junto. Você precisa crescer dentro dessa realidade nova de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, crescimento, nem sempre essa ideia aí de tudo que tem que ficar muito do grande, não, era a menor região, e isso é muito o quê? Antinatural. Então você não pode pensar assim, eu preciso de um lugar grande para crescer. Se eu estou crescendo, eu preciso de uma liderança, eu preciso ser líder de um grupo maior. Meu irmão, faça do menor grupo que ele vai crescer com você. Sabe por que ele vai crescer com você? Porque Cristo está em você. E se Ele está em você, Ele é o quê? Grande. E aquele que começou a boa obra é fiel. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu só queria o seguinte, que os irmãos e as irmãs viessem aqui rápido, mas eu queria um casal lá atrás que vai ter que sair, desse a ceia para eles, que eles têm um compromisso com a mãe. Amém? Vocês dois que estão lá atrás. Eu queria que desse o suco de uva, o vinho e o pão só para esse casal que tem que sair. Que eles têm um compromisso com a mãe e tem que chegar tinham que chegar 9 horas, mas glória a Deus, vai dar tempo. Por favor, as irmãs que estão escaladas, irmãos, pode distribuir, por favor. Pastora Márcia, pastor Jorge, pode ir distribuindo. É aquele casal